Aqui no Zamin, também, o primeiro cinema que nós tivemos foi aqui onde era a arte rural ali, né? No Cine Teatro Bernardo Guimarães. Mas eu vou ler aqui uma historinha do seu Américo Carnevale, ele falando sobre a época que chegou o cinema falado aqui no Zamin. E que também no começo era o cinema Nivela, aquela coisa toda, cinema mudo, tinha que parar um tempo, o cara tinha que parar 15 minutos para descansar o braço, porque aí para mexer uma Nivela de novo, né? Nesse meio tempo a patrão ia no bar, comprava chocolate. Era parte de feijão. E nós vem quando pegava fogo, assim naquela época é perigoso pegar fogo. Né? Pois é, então aqui, cinema falado, isso aqui faz parte do livro Memórias de um Brasiliano, do seu Américo Carnevale. Né? Cinema falado. Em 1930 chegou o inacreditável cinema falado, o suprassumo da tecnologia cinematográfica. Era difícil aceitar o fato de um pequeno pedaço de celuloide emitir som. O primeiro sistema que apareceu era o Vitafone, ou seja, enquanto o filme projetava a imagem na tela, né, simultaneamente era sincronizado com um disco de 16 polegadas, mais ou menos 41 centímetros de diâmetro, cujos fios conectados a um alto-falante atrás da tela reproduzia os sons gravados no momento da filmagem. Enfim, a imagem era dada pela fita e o som por meio de um disco comum, de vitrola então existente. Né? Por isso era chamado também de cinema sincronizado. A primeira experiência com filme sonoro no Zamin foi um curta-metragem com o conhecido tenor italiano Beniamino Gigli, que aparecia vestido de palhaço cantando a área Vesti la Giubba, da ópera Il Pagliacci, de Don Leoncavallo. Depois de instalado definitivamente toda a aparelhagem do cinema sonoro, o primeiro filme de longa-metragem que ficou na história do cinema falado foi O Cantor de Jazz, com o artista norte-americano Al Johnson. O cinema, todas as noites, ele era um branco que pintava de preto no rosto, né? Aí ficava uma caricatura. O cinema, todas as noites, ficava com a lotação esgotada. Entretanto, dentro de alguns meses, a novidade começou a apresentar os primeiros defeitos, ou melhor, sérios inconvenientes. Os discos enormes, cujo manuseio trabalhoso necessitavam muito cuidado, né, para evitar riscos e mesmo perigo de quebra, dificultando assim o transporte. Ainda havia o pior inconveniente. Era comum, pela eficiência dos aparelhos daquela época, a fita arrebentar. Quando isso acontecia, colava-se o filme com acetona. A colagem era feita cortando os quadrinhos em locais apropriados. Como é fácil entender, em cada cinema que fosse exibido a fita, né, a possibilidade de arrebentar e consequente emenda daria, depois de certo tempo, com os cortes feitos, uma diminuição da fita. Porém, o som permanecia no disco, o que ocasionava cada vez mais uma defasagem entre a imagem e o som. Isso é falta de sincronismo. Isso provocava um transtorno terrível dos espectadores, né? Protestavam com grito, xingamento, etc. Um filme famoso pelas cenas cruas de horror, focalizando uma batalha da Primeira Grande Guerra, teve uma propaganda durante quase um mês, antecipando a sua exibição. Era um filme caro, por isso mesmo a propaganda foi enorme, esperando o gerente de cinema uma renda compensadora. O nome do filme em português era Sem Novidade no Fronte. No original, a cena se passava do lado do exército alemão e tinha o nome traduzido em Nada de Novo na Frente Ocidental. Realmente foi um belo filme em todos os sentidos para a época, mas como havia sido passado em vários cinemas de tantas cidades, quando chegou no Zamin, o filme se achava muito adulterado. Então aconteceu um fato gozadíssimo, que jamais esqueci pelo inusitado. Ao final do filme, em que teria forçosamente o happy end, isso é, o casamento do mocinho com a mocinha, logo após o término daquela horrorosa guerra, apareceu a cena do lindo par romântico, entrando na igreja lotada de convivas, o sacerdote no altar, aguardando a chegada dos nubentes. No justo momento que foi focalizado o organista, ao invés de se ouvir uma música angelical ou mesmo a marcha nupcial, eis que o filme cortado antecipara a cena, mas o disco ainda estava no furor da batalha. Rajada de metralhadora, tiro de canhão, soldado moribundo, né? Enfim, uma parafernália que transformou a sala de cinema em gargalhadas de uns e reclamações de outros. A tragédia da guerra se transmudou numa comédia inesperada. Vários operadores de cinema colecionavam quadrinhos de fitas contendo seus artistas preferidos. Como cortavam para colagem no caso do Reventar, né, eles aproveitavam e tiravam alguns quadrinhos para coleção. Minha irmã Elisa era uma colecionadora dos tais quadrinhos de filme e guardava uma caixa de sapato quase cheia dos ditos recortes doados pelo seu namorado Wilson Tardelli Pauliello, que substituiu o meu tio Dante. Mais tarde, Wilson seria seu esposo, o meu amigo Nenê da Ioli.
Com o desenvolvimento da técnica cinematográfica, mais tarde apareceu, ou melhor, inventaram um cinema sonoro aperfeiçoado, sem inconveniente do sincronismo defasado, pela criação do sistema que perdura até hoje, o Movietone. Por esse sistema, o som é gravado na própria fita, assegurando definitivamente o perfeito sincronismo de imagem e som, embora não tenha acabado o corte dos quadrinhos pelos operadores. É verdade. O cinema antigo, o mudo, tinha os filmes mais longos porque a legenda aparecia após o movimento de lábios dos personagens, em letras brancas sobre fundo negro. Quer dizer, aumentavam, portanto, o comprimento dos filmes. Por isso, as sessões tipo dramalhões, já mencionadas, duravam mais de 3 horas de projeção. Imagine o cansaço do operador girando a manivela sem parar, enquanto não terminasse o rolo de fita. Melhorou muito quando foi adaptado o motor junto à máquina operadora para gáudio do pobre operador. Como os filmes sonoros eram falados em inglês, claro, com legenda em português, bem mais tarde, né, veio finalmente a dublagem, como está presentemente nos nossos dias. Ultimamente estão falando do cinema para o próximo século, com a aplicação da holografia. Esse palavrão, segundo me explicaram, trata-se de cinema em 3 dimensões. Isso eu já vi por meio de óculos verde, uma lente e vermelha a outra. Pela holografia, tem-se a impressão de que a imagem sai da tela e transita entre nós. Isso pode garantir. Se acontecesse há uns 20 anos, diriam, espiritismo, bruxaria, fantasma, assombração. Esse não é 3D, esse é holografia mesmo. Sai mesmo de lá. É verdade, tem shows com holografia, né? Tem shows. Um pormenor que não me esqueço, quando tinha meus 8 a 9 anos, todo o pessoal de casa trabalhava no bar, principalmente por ocasião dos intervalos de cinema. Naquela época, eu me levantava às 6 horas da manhã, pois as aulas começavam às 7 horas no grupo. Por isso, tinha um sono de morte. Não podia dormir enquanto não passasse o bendito intervalo. Assim esperava o dito cujo, dormindo embaixo do balcão, que era de madeira. Ficava encolhido até que fosse acordado. Alérico, acorda, intervalo! Ah, que dureza! Desse modo, trabalhando todos para o mesmo fim, meu pai criou seus 11 filhos. Graças a Deus, a seus braços, os de mamãe e das irmãs. Por isso, digo com muito orgulho e morredora saudade. Obrigado, meu pai, meu verdadeiro herói, senhor Raimundo Carnevale. Desde cedo me deu um bom exemplo e me ensinou o trabalho honrado e honesto. Beleza, hein?